Bom, falar de Jennifer hoje é trazer um contexto histórico assim à tona de muitas lutas, de muitas coisas boas e ruins, mas de uma maneira resumida, a Jennifer hoje que está aqui, ela é fruto de uma construção paulatina e que sempre foi arraigada de muito preconceito, muita discriminação. Por quê? Porque por eu ser trans, eu vim de uma família humilde, né, de uma família de descendentes de escravos e índios por parte de mãe. A minha avó era índia, meu bisavô ele era escravo. Então teve um mix, então a metade da minha família é paraense, outra metade é mineira, e isso fez com que algumas partes da minha família muito tradicional eles tivessem um pouco de resistência, só que a resistência maior não foi dentro da minha família em si, porque quando as pessoas descobrem algo novo, esse ineditismo ele faz com que a pessoa de cara não aceite, às vezes não é nem porque ela não quer, é por conta, por desconhecer mesmo, por ignorância mesmo. Mas a minha avó, ela sempre pregava coisas boas pra gente. Ela dizia que a única coisa que podia mudar e quebrar qualquer coisa, preconceito, discriminação, era o amor. Então a gente cresceu com essa concepção. A minha mãe também, ela foi uma pessoa que ela trouxe muito à tona essa questão de fortalecer os sentimentos, de fortalecer esse elo que a gente teve. E isso tudo contribuiu para a Jennifer que é hoje. Então, eu, enquanto criança, sofri muito por não condizer, o meu corpo não está dentro dos padrões que eu gostaria que estivesse. Eu sempre tive muita dificuldade em aceitar o meu corpo. Eu não consegui me relacionar com meninas em momento algum. Nunca tive líbido sexual com as mesmas. E isso não era necessariamente um desejo meu. Eu nunca desejei e não era uma necessidade minha, nunca foi. Muito pelo contrário, eu recordo de momentos onde coleguinhas da alfabetização, da primeira até a quarta série, eu sentia atrações pelos meninos, então eu me relacionava mais ali com os meninos. Aí a relação que eu tinha com as meninas era simplesmente de brincadeira, pular elástico, jogar queima. E aí isso aí foi fazendo com que eu crescesse com essa característica de que eu não era um menino, Sim. que eu nunca me senti um menino, que eu era uma menina. E aí isso pegou, fez com que eu tivesse um pouco de dificuldade de me entender, de me colocar dentro desse papel. Meu padrasto, ele por diversas vezes pegou eu utilizando adornos, brinquedos de menina. E aí o mesmo me repreendeu, disse que aquilo era coisa... A famosa frase, né? Isso, menino brinca com bola, com carrinho, menina brinca com boneca. Isso é uma frase que ela é bem típica, inclusive ela é cultural. E trazendo para nossa região norte, ela é bem corriqueira. E aí eu gostava de fazer crochê, eu queria aprender a bordar, mas nunca jogar bola. E eu consigo lembrar dessas coisas assim com muita facilidade, eu consigo me reportar a elas, porque dentro de um lapso temporal eu consigo voltar assim e ver esse apanhado de como eu era antes e como eu sou hoje. Então, querendo ou não, isso ajudou no meu processo construtivo para me trilhar metas. A família, ela sempre sabe, muitas vezes ela não quer aceitar. E aí eu faço um paralelo, porque quando a gente usa aquela expressão sair do armário, quebrar o armário, o primeiro armário a ser quebrado é da ignorância e da aceitação. Minha mãe, eu nunca cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu sou transexual. Ou na época, a expressão que eu usava, mãe, eu sou gay. Minha mãe, ela já sabia. Então uma vez eu recordo que ela fez uma viagem e não deu muito certo. E quando ela voltou, ela se deparou comigo trajando vestes femininas. E aí a frase que ela me disse, eu lembro até hoje: você não tem que ter vergonha de mim. Se você não tem vergonha dos da rua, não é de mim que você tem que ter vergonha. Então aquilo ali pra mim eu chorei. E aí essa frase da minha mãe, ela foi um divisor de águas na minha vida.
eu vi que ali tinha uma pessoa que eu podia contar, tinha uma pessoa que não estava ali só com o papel de mãe, estava com o papel de amiga, psicóloga. Isso foi importante para a minha transição. Para a época, era muito chocante os pais aceitarem os filhos. Você via isso como uma forma isolada, e aí a gente puxa aquela frase, se isso acontece nas melhores famílias. E no meu caso foi mais difícil, porque não sou só eu. Em casa nós somos duas pessoas transexual, somos duas mulheres, e para uma mãe ter a aceitação de dois filhos, ser transexual, não é uma coisa que é fácil de aceitar, mas não do ponto de vista aceitar o amor, o sentimento, mas porque o que a sociedade ia achar. E aí isso aí a minha mãe também, em conversas, não diretamente, ela sempre ensinou assim pra gente, que a sociedade, ela te vê como você permite que ela te veja. Então, isso preza muito a questão do respeito, né? Porque é o jeito que você se comporta na sociedade. A questão do LGBT, banalizam muito essa questão. Então, na minha casa, somos duas transexuais. É um choque para a família ter esse primeiro contato. Só que o fator divisor de águas, minha mãe aceitou, ela teve esse diálogo aberto com a gente, que se concretizou. Eu até me emociono sempre que eu conto, e é uma fala que eu conto, porque é uma fala que eu digo que é uma fala de libertação, que eu aceitei mesmo, vi que eu podia contar com a minha mãe, eu podia contar com que eu não ia sofrer no mundo da minha família, críticas da minha família, quando ela chegou em casa, e aí ela chegou com duas calcinhas, uma pra mim e uma para Vanessa. Então eu disse, poxa, minha mãe me aceita transexual. E aí nessa época eu estava num processo de transição, como eu falei, e aí essa transição porque eu estava trocando as minhas roupas masculinas pelas roupas femininas, porque aquelas roupas ali para mim, elas eram como uma mordaça. E eu me sentia presa. E aí eu fui trocando aos poucos, e aí aquela calcinha que a minha mãe me deu, eu nem cheguei a usar. Eu usei como um símbolo de empoderamento, que aquilo ali ia me dar força, inspiração. E se eu disser que hoje isso tem já bastante tempo, porque quando eu decidi externar para a sociedade, foi em 2006, e eu guardo a calcinha como até hoje, como recordação. Tá lá entre as outras peças íntimas, o uso dela é sentimental. É como se fosse um troféu que eu tivesse ganho, e não deixa de ser. Para mim, o valor sentimental que aquela calcinha tem, ela fala mais do que qualquer valor monetário. Eu sempre elucidei mais o meu convívio com a minha mãe, né? Então isso demonstra que meu pai foi ausente, o relacionamento deles teve fim. Eu tinha 7 anos de idade, a Vanessa tinha menos, né? E aí eu não tive muito esse contato, pai, filho. Inclusive, ele passou muito tempo fora, muito tempo longe, a gente sem saber notícia nenhuma. Só que, para mim, isso nunca foi uma dificuldade, isso nunca foi um obstáculo, porque a minha mãe, ela sempre foi pai e mãe pra gente, né? Pra mim e com os meus irmãos, tirando a Vanessa, que é a minha outra irmã, que é a mulher trans, eu tenho mais 2 irmãs, né? Que são filhas de outro pai, e filha do mesmo casamento com a minha mãe, tem a Iris. Então, no total, nós somos 6. Sim. Nasceram 3 homens, biologicamente, né? E 3 mulheres. E eu e a Vanessa somos mulher trans. E aí o meu pai, depois de um tempo, ele apareceu na família, e eu nunca guardei mágoas, até porque essa necessidade minha mãe supriu. É difícil, porque a criança ali na emoção, ela necessita da figura de um pai, né, para ter um apoio e tudo mais. E aí essa figura eu tive de apoio da minha mãe. Aí meu pai apareceu de um tempo, eu já era maior de idade, inclusive eu já estava terminando meu ensino médio. E aí ele tomou conhecimento, algumas pessoas já tinham falado para ele da questão da minha orientação sexual com a minha irmã,
E aí ele veio meio que saber se era verdade ou não. E aí meu pai, ele se mostrou o contrário, né? Como eu falei, a minha família por parte paterna, ela é uma família tradicional ainda até hoje, e aí de mineiros, então, querendo ou não lá, o machismo, ele ainda é muito forte, a questão machista, e ele chegou justamente num processo onde o processo de transição ele estava mais aflorado. Por quê? Não que isso fosse me trazer grandes benefícios, mas eu esperei terminar meu ensino médio e eu também ter uma oratória melhor para começar a me transvestir. E aí o meu pai, ele se mostrou contra, teve uma pequena discussão com a minha mãe, e a minha mãe ela foi bem enfática em dizer que ele passou anos fora, que a nossa educação, ela teve que lutar para conseguir a nossa educação sozinha, e aí agora praticamente já com um saldo positivo de estar onde nós estávamos, ele veio querer intervir. A partir do momento que ele saiu de dentro da nossa casa, que ele largou minha mãe, que ele largou a educação só para ela, ele se absteve da nossa vida como um todo. E ele, depois disso, ele sumiu. Passou um bom tempo. A gente sabia notícias. Na época eu sabia que ele morava em Novo Repartimento. Isso em 2006. Quando foi em 2009, ele retornou, fazendo um convite. E aí nós nos deslocamos até Repartimento. E lá foi surpresa pra gente, porque o mesmo se ajoelhou na frente de mim com a Vanessa. E ele chorou, pedindo desculpa. E falando da questão já da trans, de ser mulher trans, ele disse que isso não impediu com que nós fôssemos atrás do nosso sonho, que a gente tinha conseguido alcançar as nossas metas, independente de orientação sexual, de identidade sexual. Você acredita que esse apoio que a sua família te deu contribuiu para o seu crescimento acadêmico? Sem sombra de dúvidas, porque esse apoio vindo do núcleo familiar, de pessoas que são importantes para você, pessoas que você se espelha, ele tem uma influência positiva dentro do processo. Então, o apoio que eu tive da minha família, eu peguei esse apoio e usei como força, como alicerce para o profissional. Isso me permitiu fazer uma escola técnica. E qual a sua formação, Jennifer? Terminando o ensino técnico no próprio Instituto Federal já, né? Eu fiz a minha primeira graduação. Primeira graduação em? Bacharelado em Tecnologia e Saneamento Ambiental. Então quer dizer que você tem mais formações? Tenho. Hoje, já na minha quarta graduação. Quarta graduação? Sim. Como é que é isso? Como foi, né, essa construção que te levou, né, a buscar todas essas formações? Eu sempre vi o ensino como uma forma de eu fazer com que a sociedade me visse, com que exaltasse não a Jennifer, mulher trans, negra, mas sim com o respeito que eu busquei dentro da sociedade. E a primeira graduação eu fiz bacharelado em Tecnologia e Saneamento Ambiental, pelo Instituto Federal do Pará. Eu escolhi essa área porque eu já tinha vindo no curso técnico da escola do Cefet, que era técnico em saneamento ambiental. Então eu só complementei esse meu técnico com um nível superior, né? E isso possibilitou que antes de eu terminar a minha graduação, eu conseguisse ingressar na Universidade Federal do Pará e uma pós-graduação em gestão ambiental. Então eu consegui uma proeza. Terminei a minha pós-graduação. Por a minha área, que é na área ambiental, não ter vagas para o município que eu moro, e eu, vendo a importância que eu tenho da minha família também, eu sou muito ligada com a minha mãe, eu optei por ficar no município, e para isso eu precisava me especializar, eu precisava fazer outra graduação. E aí eu fiz pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil, e isso me abriu portas, porque um curso de pedagogia me permitiu até a didática que eu não tinha no bacharelado. E aí, posteriormente a isso, eu fiz uma outra pós em
Fiz pós-graduação em docência e psicomotricidade e direitos étnicos sociais. Em 2018, eu passei em 2 faculdades. Eu passei em 3º lugar em engenharia sanitária e ambiental pelo Instituto Federal e também passei numa universidade particular para direito. E aí eu fiquei em 2º lugar em direito também, que é o curso que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou no 7º semestre de direito. Gosto muito do meu curso. E aí até o 3º semestre eu fiquei fazendo paralelo. Eu fiz engenharia sanitária e ambiental pelo Instituto Federal. À tarde eu trabalhava como educadora social e aí à noite eu fazia direito. Eu mostrei que eu era capaz de fazer isso. Eu, por algumas vezes, já surtei. Uma vez na secretaria da universidade, me chamaram de ele. Ah, não, porque ele está esperando uma declaração. Eu falei assim, ele não, ela. Até porque as vestes que eu estou trajando aqui, elas não estão de enfeite. Eu não sou palhaço de entretenimento para estar usando vestes diferentes do que eu sou. E aí isso, todo mundo me olhou assim, para aquelas pessoas ali, foi impactante no momento, mas que foi necessário. As pessoas LGBTQI+, elas são mais fragilizadas porque as pessoas não respeitam essa classe. As pessoas fazem com que essa classe se sinta desprezada por falta de políticas públicas. Então, como é que os governantes que sabem, eles têm ciência que isso existe, que essa mazela existe, só que em vez deles fazer com que essas mazelas elas venham ser diminuídas, elas deixem de acontecer, eles abrem brechas para que isso aconteça de uma maneira totalmente contraditória, e não é isso que a gente quer. A gente quer movimentos empoderados, a gente quer lugar de fala, a gente quer que a mulher trans ocupe qualquer lugar, seja ele empresa privada, pública, a gente quer que ela esteja lá, não por peixada ou por indicação, a gente quer que ela esteja lá por competência, por caráter, porque ela lutou, ela batalhou para chegar naquele lugar, para ter aquele lugar de fala. E aí ela chegar lá empoderada e fazer com que outras pessoas sirvam de exemplo e cheguem lá também.